Olá, você está ouvindo o podcast Outra Economia, Descomplicando o Economês, um projeto do Movimento Economia pra Gente. Olá, ouvintes! Hoje estamos mais num episódio do podcast falando sobre os gastos públicos. Nos episódios anteriores a gente já deu um panorama mais geral, né, falando dos gastos públicos, e hoje a gente vai focar na educação. Para falar com a gente sobre esse assunto, a gente vai receber mais uma vez a economista Annelise Manganelli, que é técnica do DIEESE, já esteve aqui com a gente falando sobre renúncias fiscais, né, e hoje está aqui de volta. Muito obrigada, Annelise, por ter aceitado esse convite. Olá, Mari. Agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui e uma saudação especial aos nossos ouvintes. Espero trazer novas contribuições no tema que é muito importante para o futuro do Brasil. A gente também pediu para o Gregório Grisa, que é professor de Políticas Educacionais no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, para ele comentar um pouco como ocorre o financiamento público da educação aqui no Brasil, né? Ele não está aqui, mas ele nos mandou um áudio comentando esse tema. É importante que as pessoas saibam que quando a gente olha os gastos públicos em educação globalmente, ou seja, dos 3 entes federados, a gente vai descobrir que a União ela tem uma participação modesta no financiamento educacional entre os 3 entes. Ela participa menos, algo em torno de 30%, um pouquinho menos do global, é o que a União representa. Estados representam algo em torno de 32%, 33%, e município, esse sim, o ente que mais investe em educação, representa 38% basicamente de investimentos na educação, dados de 2015, né? Isso contando tudo, todas as etapas, níveis, né? Educação básica, superior, enfim. Quando a gente analisa o financiamento só da educação básica, a União cai muito do ponto de vista da sua participação. A União, na educação básica, ela entra apenas com 17% do que é investido, né? De um total de 83% que é investido na educação básica de tudo que se investe. Então, dos 83% que é investido em educação diante do 100% de tudo, básica, apenas 17% é oriundo da União, né? Então, esse é um primeiro ponto a se desmistificar. A União tem uma participação baixa e ela se concentra bastante no financiamento da educação superior. Agora, falando do financiamento global novamente, a cada R$100 investido em educação, como eu disse, 83 vai para a educação básica e R$17, nessa metáfora, utilizando a cada 100, né, vai para a educação superior. Então, também não procede a tese de que o Brasil investe muito em educação superior e investe muito pouco na educação básica, né? Em geral, quando se afirma isso, está se olhando para a média de investimento por aluno, que aí sim, na educação superior é realmente maior, mas como eu pretendo falar daqui a pouquinho, é maior, mas é comparável ao investimento internacional ou até mais baixo, né? Então, esse é um primeiro esclarecimento em relação ao financiamento educacional, que é um tema talvez mais complexo da educação, né? É um tema que exige alguns conhecimentos tributários, orçamentários e afins. A segunda questão é comparar o PIB com o investimento relativo ao PIB com outros países, né? Tem problemas importantes nessa comparação nua e crua, né? Quando você compara com a Alemanha, por exemplo, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, a proporção do PIB brasileiro investido em educação é muito semelhante com a desses países, gira em torno de 5%, né, no caso do Brasil. E quando a gente faz essa afirmação dizendo que a gente já investe o suficiente, parece que a gente investiria o mesmo volume de recursos por aluno em educação. Isso não procede, né? Então, nós investimos 5% do PIB em educação, a Alemanha também, porém, quando a gente vai olhar o investimento médio por aluno,
Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra investem cerca de 3 vezes mais por aluno, até em alguns casos 4, do que o Brasil, em especial na educação básica. Então, aí já há um limitador. Mas eu diria que a comparação relativa ao PIB, ela tem outros problemas, né? Ela compara países com demografias diferentes, ou seja, na Alemanha, na França, na Inglaterra, nós temos um número de crianças e jovens em idade escolar diferente do que a gente tem no Brasil, né? Quando a gente olha mesmo para os nossos vizinhos aqui, a Argentina, Uruguai, o Brasil tem um volume de crianças e jovens em idade escolar maior do que os nossos vizinhos proporcionalmente. Então isso a questão demográfica é um primeiro ponto. Outro é que a gente compara países que já atendem a toda a população no que tange a educação com países que não atendem. O número de crianças e jovens fora da escola no Brasil é muito maior do que o número dos países desenvolvidos. Então, você está comparando uma rede que ainda deixa de lado um volume muito grande de crianças. Se a gente pensar só no ensino médio, de 15 a 17 anos, a gente tem 1,5 milhão de jovens fora da escola. Isso é muita gente, né? E dos 4 aos 5 anos, que compreende a pré-escola, né, a gente também tem um volume importante de crianças fora da vida escolar, mesmo que a matrícula seja obrigatória hoje de 4 a 17 anos na educação básica. Então, esse é um outro problema. Tu está comparando redes com estruturações diferentes, né? Tu também está comparando sistemas que têm uma história distinta. O Brasil, recentemente, do ponto de vista histórico, conseguiu universalizar o ensino fundamental de 6 a 14 anos. Isso ocorre no fim da década de 90, no começo dos anos 2000, e países europeus ou mesmo Estados Unidos têm um sistema muito mais consolidado do que o nosso, né? E por fim, aquilo que eu já mencionei de alguma forma, que é a aplicação por aluno. A aplicação de recursos por matrícula é um dado importante para se considerar quando você vai comparar países. E eu iria mais longe, nós temos que considerar também a aplicação por aluno em idade escolar, ou por população em idade escolar, né? Que, como eu disse, ampliaria o leque brasileiro em função do número de gente fora da escola, né? De crianças. Bom, aí nós passaríamos para um outro elemento, que é a questão da média de investimento por aluno, né? A média, vocês que são da economia sabem bem disso, a média é sempre muito perigosa, né? Porque nós temos no Brasil, um estudo feito pela Comissão de Orçamento da Câmara, com dados de 2015, uma média de R$ 4.900 por aluno na aplicação nacional. Então, essa é uma média. Porém, quando a gente olha para as redes municipais, nós temos quase 70% dos municípios que não conseguem investir esse valor. Por quê? Porque municípios mais ricos conseguem puxar essa média para cima de uma maneira muito intensa. Então, a média é cerca de 4.900, só que tu tem muitos municípios acima de 10 mil. Então é claro que eles puxam a média, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos Pinto Bandeira, que investe cerca de R$19 mil por aluno aqui na Serra Gaúcha. Então é claro que é um município que puxa a média. Se a gente olhar para as redes municipais, então, como eu disse, 70% não atinge essa média de 4.900, e cerca de 30% dos municípios não conseguem investir nem R$ 3.500 por aluno. Então a média é sempre problemática, né? Bom, quando a gente fala em financiamento global da educação, a gente tem um avanço significativo aí entre os anos de 2000 e 2015, vamos pegar esses 15 anos, há um aumento de investimento importante na educação básica, em especial. O valor investido por aluno cresce de R$3 mil no início da década de 2000 para cerca de R$6, R$7 mil em 2015, e o investimento por aluno em educação superior se mantém na cerca de R$20 mil por aluno, se mantém estagnado, né? Embora haja a ampliação do número de alunos nesse período.
A gente também pediu para o Gregório trazer as principais mudanças recentes, né, referentes ao investimento em educação, e também trouxesse alguns resultados de indicadores de desempenho de educação pública. Olhando o IDEB como indicador, assim, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, a gente tem uma melhora dos resultados da educação nos anos iniciais do ensino fundamental, uma melhora importante, e a gente tem também uma melhora nos anos finais, do 6º ao 9º ano, né? É uma melhora mais tímida, mas há uma melhora global. Estou falando de dados Brasil só, geral, né? Se quem tiver interesse, é bom olhar por região, por estados, enfim. Mas a gente tem um avanço no ensino fundamental. E no ensino médio reside a maior preocupação, porque os indicadores não melhoram no mesmo volume que melhoraram os investimentos, né, a aplicação. Então, quando a gente pega o IDEB, o ensino médio realmente preocupa. No global, novamente, nós temos Goiás, Espírito Santo, Pernambuco tem um destaque especial, mesmo Ceará, com resultados importantes no ensino médio, mas no global o Brasil não consegue avançar muito, e no caso do Rio Grande do Sul a gente tem até um certo decréscimo nos últimos indicadores do IDEB do ensino médio. Então a gente não tem conseguido transformar um investimento maior em melhores indicadores no caso do ensino médio. Outra prova em grande escala, que é o PISA, né? A gente também tem... o PISA é feito com alunos de 15 anos, né? A cada 3 anos. E a gente tem uma certa estagnação do rendimento brasileiro, apesar dessa melhoria dos investimentos nesses 15 anos que eu comentei, de 2000 a 2015, né? Então, o cenário dessa relação indicador e aplicação de recursos é muito difuso. Você teria que fazer recortes mais precisos para entender questões regionais, questões locais, até o perfil de investimento, como é que ele foi aplicado, enfim. E hoje a gente está, por fim, discutindo o Fundeb, o novo Fundeb, que deve vigorar a partir de 2020, porque o atual Fundeb se encerra em 2020, e um dos grandes temas que se debate é a ampliação da complementação que a União faz, que hoje é de 10% do fundo, e a PEC número 15, que hoje tramita no Congresso, ela prevê um aumento gradual de até 40% de complementação da União, aumento esse que o governo é contrário, já declarou isso abertamente. Eles defendem a ideia de aumentar para 15%, mas que essa diferença do complemento seja alinhada, né, a algumas cobranças de certa produtividade, de metas, enfim, seja vinculada, melhor dizendo. E a PEC prevê um aumento gradual porque nós temos uma defasagem muito grande no Brasil, em especial de infraestrutura, né? Então, para quem tem interesse, o censo da educação superior ele é abundante em nos mostrar que a questão da infraestrutura no Brasil é muito precária, em especial na região norte e nordeste. Nós temos condições de trabalho quase inacreditáveis em alguns cenários, mas na média a nossa realidade de infraestrutura é muito limitada, né? Bom, creio que eu tenha comentado os principais aspectos do interesse do podcast de vocês. Eu agradeço o convite e um abraço. Bom, Annelise, frente ao que foi apresentado, né, pelo Gregório agora, quais tu considera que são os principais desafios para a educação no Brasil atualmente? Uma questão que chama bastante atenção é que o Brasil ainda, né, apresenta uma das mais expressivas parcelas de adultos que não concluíram o ensino médio, ou seja, 52% dos indivíduos entre 25 e 64 anos não possuem ensino médio, e isso é o dobro da média dos países da OCDE. Né? Mas aí alguém pode estar pensando, mas os países da OCDE são, em geral, países desenvolvidos, já tem um outro patamar, né, em termos de economia, mas, na verdade, também tem os países parceiros, né? Então, por exemplo, estão nessas estatísticas a África do Sul, a China, a Índia, a Rússia, e também, por exemplo, a Argentina, onde indivíduos nessa faixa etária de 25 a 64 anos, apenas 39% só que não tem o ensino médio, como eu falei, no Brasil, 52%, né?
Ou comparar, por exemplo, com o Chile, que é 35%, a Colômbia 46%. Então, isso demonstra que o Brasil, embora ele tenha conseguido avançar no último período, tem avanços importantes para ser feito, inclusive se a gente olhar, né, países da América Latina como referência. A outra questão é que o Brasil também está entre os 5 países com menores taxas de pessoas no ensino superior. O último estudo da OCDE, que foi divulgado nesse ano, né, 2019, inclui 45 nações, indicou que apenas 21% dos jovens entre 25 e 34 anos têm diploma de ensino superior, né? E a média dos países da OCDE, de novo, a gente está bem atrás, né? Essa média é de 44%, né? Enquanto a nossa é de 21%. Mas, claro, nós melhoramos, isso é fato. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, em 2008 eram apenas 11% dos jovens nessa faixa etária que tinham, né, o ensino superior. Então, assim, a gente está caminhando, né, ou pelo menos estava, porque também houve uma interrupção, né, nessas políticas de apoio, enfim, o ingresso no ensino superior e também os cortes, tudo que a gente vem assistindo, mas é a passos lentos, né, estamos construindo isso. Um outro dado que também é interessante compartilhar com os ouvintes é o caso do Brasil, o acesso ao nível de pós-graduação, né, que tem uma relação direta com o desenvolvimento da ciência, com a própria inovação tecnológica, né, com a possibilidade do Brasil deixar de ser um país periférico e ter algum protagonismo, né, no âmbito global, assim, em termos de desenvolvimento, novas tecnologias, etc. Quando a gente olha para esses dados em relação aos alunos com pós-graduação, ou seja, pessoas que conseguem cursar mestrado e doutorado, o que nós vemos é que, no caso do mestrado, apenas 0,8% das pessoas entre 25 e 64 anos concluíram o mestrado, enquanto a média da OCDE é de 13%, ou seja, é 16 vezes maior, né, do que a do Brasil. E no caso do doutorado, apenas 0,2% dos brasileiros conseguem esse título, enquanto a média da OCDE é de 1,1%. Né? Isso tem um significado especial, né, essa informação, porque nós recentemente vivemos aí uma série de manifestações, né, em defesa da educação, e tem um significado importante na condução da política o fato do orçamento da CAPES, né, que é uma instituição que atua na expansão e na consolidação da pós-graduação estrito sensu, né, mestrado e doutorado, que teve para 2020 o seu orçamento reduzido pela metade, né. Então, assim, esse conjunto de dados nos indica várias questões, né? Mas olhando um pouquinho para a coisa do ensino superior, eu acho que tem 2 pontos-chave, né? A questão de acesso e também a questão da evasão, né? Porque nós também, como brasileiros, estamos entre os piores em termos desses países da OCDE, né? No que diz respeito à taxa de estudantes que ingressam no ensino superior e conseguem se formar. Né? Então, as pessoas acabam saindo e não concluindo. Os dados recentes do MEC, com base no censo, que foi divulgado agora em setembro, no censo superior, indicam que se não houvessem as desistências, o número de graduandos poderia dobrar, o que faria com que a gente se aproximasse da média, né, da OCDE em termos de acesso, de número de alunos no ensino superior, né? E, bom, e por que as pessoas saem, né? Por que as pessoas desistem? Por falta de estímulo, né? Então, assim, às vezes, a dependência financeira de uma família que, né, diante de uma crise não consegue manter. A maior parte a gente vai ver, em seguida, ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a estrutura do ensino. A maior parte do ensino superior no Brasil é privado, então depende necessariamente de acesso por políticas públicas como o FIES, o ProUni, e isso vai determinar, a continuidade dessas políticas é que determinam a continuidade, a permanência desses alunos no ensino superior, né? Mas de uma maneira global, o que eu queria dar uma ideia, assim, também como estamos caminhando, né, e somos uma nação, um país, né, em desenvolvimento, né, então, assim, se nós olharmos a média de anos de estudo do brasileiro, só para a gente ter uma ideia, de uma maneira global, sem separar por níveis de ensino, né, mas na década de 80, a média era em torno de 3 anos. O brasileiro tinha, em média, 3 anos de estudo, né? Na década de 90, em 1990, nós tínhamos 4 anos. E hoje nós temos 8 anos,
né? E isso fica mais evidente quando a gente olha até as diferenças entre gerações, né? Então, hoje a gente convive com uma geração, se nós pegarmos aí pessoas que têm hoje entre 55 e 65 anos de idade, a gente vai ver que mais ou menos 30% concluiu o ensino médio. Mas se nós pegarmos hoje uma faixa etária entre 25 e 35 anos, mais ou menos vai ser o dobro, né? Então, mais de 60% concluem o ensino médio. Então, a gente vem tendo um trabalho de inclusão, mas é um trabalho lento e que requer ainda, né, um esforço e uma continuidade no âmbito da política pública. Agora, no período recente, se nós olharmos os dados divulgados em 2018, nós temos duas informações que acendem assim, uma luzinha de alerta, digamos. Os dados da PNAD, que trouxeram informações de 2018 ainda levantando, né, indicando que temos 11,3 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que são analfabetas, né? Então, esse é um problemaço que o Brasil tem para resolver, né? Isso equivale a uma taxa de analfabetismo de 6,8%. E, claro, que quanto mais velho for o grupo populacional, maior é a proporção de analfabetos, né? Se a gente olhar, por exemplo, pessoas com 60 anos ou mais, a taxa de analfabetismo chega a 18,6%, né? E aí, nesse aspecto específico, deixa a gente um pouco entristecido, né? A gente que trabalha com esses estudos, esses cenários, né, da educação, quando no mesmo ano o censo escolar, né, vem e traz a informação de que há uma redução importante no número de matrículas na EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos. Então, nós temos esse contingente de analfabetos e estamos perdendo matrículas, né, no nível de ensino, que de alguma forma o EJA ele não deixa de ser uma medida corretiva que a sociedade adota, dando uma nova oportunidade a esses indivíduos, né? Mas, quando a gente olha para o nível fundamental dentro da EJA, houve uma redução de 2014 até 2018 de 10% na redução de matrículas, né? E claro que isso tem a ver com o período que a gente está vivendo, com a recessão, né? Como isso está intimamente ligado, né? Porque, embora alfabetizar-se é um direito e uma obrigação do Estado, né? As pessoas acabam tendo outras necessidades, né? Quando tem uma crise, pela dependência financeira das famílias e pela falta de oportunidade de continuar, né? Ou de buscar voltar a estudar. E tu comentou rapidamente sobre a questão, essa comparação do setor público e setor privado. Eu queria que tu aprofundasse, por favor, um pouquinho essa discussão sobre como que funciona, né, o sistema educacional público e o privado, por favor. De acordo com os dados do censo escolar e do censo superior, que são divulgados pelo MEC, né, que são as próprias escolas que informam, né, o levantamento demonstra que na educação básica hoje nós temos 48,5 milhões de matrículas, tá? Dessas, 81,4% está no ensino público e 18,6% está no ensino privado. Então, nós temos ainda majoritariamente, né, na educação básica, a atuação da esfera pública, o ensino público. Já na educação superior, nós temos no Brasil hoje 8,4 milhões de matrículas. E a distribuição daí é o inverso, né? Então, nós temos desses 8,4 milhões, 24% está no setor público, né? São instituições de ensino superior públicas, e 75,4% estão em entidades privadas, né? Que aí pode ser entidades com fins lucrativos, sem fins lucrativos, isso vai variar, assim como também as escolas, né, da educação básica privada. No caso do Rio Grande do Sul, até para chamar um pouco a atenção aqui, esses patamares, essa distribuição não muda tanto, né? Hoje no Rio Grande do Sul nós temos 2,8 milhões de matrículas ao todo, né, básico e superior, sendo que desses 2,8, 2,3 milhões estão no ensino básico e o restante no ensino superior. E dessas do ensino básico, 17% estão no ensino privado e no caso do ensino superior, 78,5% estão no ensino privado, né? Isso é o que acontece em todos os estados, né? Mais ou menos, uns um pouco mais, outros um pouco menos, né?
Mas não muda tanto o dado brasileiro é o reflexo mesmo da maior parte, né, dos estados. E essa questão sobre, às vezes o pessoal pergunta muito, né, mas tá, afinal de contas, o que é melhor, né? É melhor o ensino público? É melhor o ensino privado em relação à qualidade de ensino, em relação ao custo, né? E aí eu acho que talvez valha a pena a gente... Teria muita coisa para falar, né, sobre esse assunto, mas até pegando um pouco o gancho do que o professor Gregório trouxe, talvez a gente abordar um pouquinho o enfoque do custo, né, em relação a público e privado. Mas, no geral, quando a gente olha tenta fazer essa comparação, assim, embora seja bastante polêmico, a partir da literatura sobre educação e políticas sociais há um relativo consenso, né, de que a melhor forma do Estado assegurar o direito à educação é por meio da prestação de serviço público, gratuito e universal, né? Então, isso não tem muita discussão, né? E a privatização, nesse caso, ela desvirtua um pouco isso, né? E a privatização, ela também tem várias máscaras, né? A gente vê ela de várias formas, seja por meio da própria terceirização, né? Seja por meio de subsídios a instituições, né? Isenções, né? Às instituições de ensino, ou aos usuários, dando bolsa, né? Então, propiciando que eles ingressem na rede privada, ou seja por meio de concessão à iniciativa privada para prestação de serviço, como facilidades. Muitas vezes a gente nem sabe, o professor Gregório comentou, né, que há pela legislação educacional, enfim, a gente tem uma distribuição, né, como o que cada ente deve ser responsável, né. Então, por exemplo, o município, ele não tem que focar a distribuição dos seus recursos para outro ensino que não seja o ensino básico, né, principalmente creche, né, enfim, educação infantil. E também isso é uma coisa que se vê muito hoje, dentro desse escopo de troca de concessão, de benefício, muitos governos extrapolando, né, isso. Por exemplo, o município de Porto Alegre é um município que concede bolsas de ensino superior, né, através de um projeto que se chama Unipoa, que ninguém conhece, né? Em audiência pública eu já tive a oportunidade até de perguntar para o secretário da Fazenda, né, se a gente poderia ter acesso a quantas bolsas são, porque embora a prefeitura esteja obrigada pela lei de responsabilidade fiscal a indicar quais são as isenções que ela concede, todas essas bolsas que são entregues não estão na LOA, na LDO, não aparece. É um gasto invisível. Então, assim, começa essa promiscuidade entre ensino público e privado, ela gera uma série de desconfortos, principalmente na ótica do controle social, né? Mas voltando um pouquinho à questão essa da privatização, eu queria, assim, deixar claro quais as formas, né, para o ouvinte poder perceber, assim, que privatizar não é o Estado vender, né, uma escola, não é o governador Leite aqui chegar e dizer que vai vender a escola de educação de ensino médio ali do teu bairro. Não é assim que acontece a privatização na educação, né? Na educação, a privatização ela vai ser por vales, né? Que é muito um efeito escolha, que hoje está bem latente, assim, nos discursos, nos debates, né? Ou vai acontecer pela concessão de gestão à iniciativa privada. Então, certamente, os ouvintes já ouviram, né, algumas notícias falando das OS, que são as organizações sociais que acabam entrando para dentro das escolas para ajudar na gestão. Isso está muito disseminado já na saúde, mas está entrando na educação, e a gente teve agora em setembro de 2019, mês passado, a implementação desse programa na educação pública da Bahia, né, que foi uma coisa que nos surpreendeu um pouco. O projeto, ele tem algumas restrições, enfim, mas é a inclusão das OS na educação, né? Também tem a questão da privatização, a gente já vê hoje, consegue identificar na coisa das conveniadas, né, da educação infantil. Então, a gente sabe que boa parte das creches hoje já são, né, de ONGs, já são administradas por outras entidades e não necessariamente do poder municipal, né? E também a privatização por implantação de sistemas privados de aprendizagem,
né, que é uma coisa, às vezes, que fica um pouco distante, assim, a gente não enxerga muito bem, mas essas iniciativas de apostilamento, de sistemas digitalizados, por exemplo, já tem até no ensino público, né, escolas, enfim, sistemas que utilizam apostilas do grupo A, né, então, isso também é uma forma de privatização, né, porque delimita um pouco a área de atuação do professor que tem, né, que entrar, enfim. Aí a gente entra num outro assunto também, que é o olhar do professor, né, sobre esse processo de limitação, né, de como garantir ensino, educação e aprendizagem, né. Mas o que a gente costuma muito ouvir daqueles que defendem a implementação dessas mais diversas formas, né, de privatização é que eles sempre colocam da seguinte maneira, que eles não são contra a escola pública, é difícil tu ouvir alguém dizer que é contra a escola pública, né? Eles são, na verdade, a favor da liberdade, né? Então, eles trazem muito essa questão que a família precisa ter o direito de escolher onde vai matricular o filho, tá? E o Estado tem que garantir isso, né? Então, assim, isso vai dentro dos sistemas parlamentares, isso vai andando meio que defendendo essa lógica, né? Mas aí a gente pode pegar um bom exemplo para olhar um pouco para essa questão e ver que sentido mesmo faz isso é o próprio estado do Rio Grande do Sul aqui. O governador Leite, ele recebeu a visita em maio de 2019 do criador das Charter Schools, né, dos Estados Unidos, que na verdade é um modelo, também chama de escola charter, né, que ele está se aproximando. Aí ele foi a Miami agora em setembro de 2019 para visitar esse sistema de escolas, né? E ele tem dado algumas entrevistas falando que ele acha que é um bom exemplo, né? Que são métodos de gestão pública novos e que essas escolas, o governo não contrata só o servidor, né? Ele contrata o serviço como um todo, então é uma privatização, uma terceirização, né? E aí eu acho que é legal, assim, eu me preocupei um pouco de pensar o que eu poderia compartilhar, né, sobre essas experiências. E, de fato, o berço, né, dessas escolas charter, digamos, é os Estados Unidos, né? Então, a maior parte de estudos que tem é americano mesmo. Outros lugares que também olham, outros países que olham essa experiência também estão produzindo, né, mais e novos estudos, mas já tem bastante coisa que permite a gente fazer algumas avaliações, né? Elas surgiram na década de 80, curiosamente, elas foram pensadas para ser uma escola liderada por professores, né? A ideia inicial era para acolher alunos que não tinham tanto êxito nas escolas tradicionais, né? E os professores queriam experimentar diferentes abordagens de ensino, mas, lamentavelmente, não foi, né, o que se consolidou. Essa ideia foi desvirtuada, virou uma indústria, hoje é uma indústria poderosa, que compete com as escolas públicas, né, para atrair estudantes e recursos públicos já bem significativos. Mas, do contingente geral dos Estados Unidos, o que é legal dizer é o seguinte: o ensino privado nos Estados Unidos, ele representa, em termos de escolas, de números de instituições, 24%. E em números de total de alunos, só 10%. Então, mesmo os Estados Unidos, ícone, né, de tudo que a gente vê, dessa coisa de ser, né, da liberdade e tal, é um percentual relativamente baixo, né, nesse segmento. E por que tanto está se falando, né, dessas escolas e tentando identificar o que tem de bom e de ruim, né? O que a gente tem lido, e aí eu fiz a consulta a vários artigos, diversos produtores de diversas universidades, o que se vê muito é o seguinte: essas escolas, elas acabam competindo pelo orçamento, sobretudo porque nos Estados Unidos tem uma outra lógica de organização, né? Na verdade, não tão diferente do Brasil, porque no Brasil também tem uma autonomia muito dos estados e municípios com os orçamentos, né? A União entra com muito pouco, né, no orçamento educacional, o Gregório até comentou. Nos Estados Unidos isso acontece também. Só que, na verdade, lá não é só a questão do orçamento que está muito vinculado aos estados, é também a questão da própria autonomia nas leis educacionais, no regramento educacional, né?
Então, lá tem uma disputa, assim, importante, né, nesse âmbito. E então as regras de governança, responsabilidades, elas variam muito, né, de acordo às leis de cada estado, e acabam também sofrendo uma grande influência pelo perfil político no território. Então tu vai ver que lá tem uma disputa muito grande entre republicanos e democratas, né? E aí, então, onde tu tem o Partido Democrata, tu vai ver que o poder tem maior poder, né, e influência, por exemplo, os sindicatos de professores é mais forte, as leis para as escolas charter, elas tendem a ser mais restritivas, né, existe um maior controle e responsabilização das escolas. E estados, aí no caso, né, que sejam mais republicanos, já tem uma maior flexibilização, né? É mais desregulamentado, digamos. Mas só para dar um exemplo por que isso é importante, chega ao ponto de ter estado, por exemplo, que não exige que os professores das escolas charter tenham a certificação correspondente àquele nível para ensinar. Então, assim, é grave mesmo, né? Isso pode acontecer de diversas maneiras. E tem um lobby enorme por trás desse processo, né? Inclusive, eles têm uma instituição nacional e tal, que eles chamam de Aliança Nacional para as Escolas Charter, né? Onde essa aliança, eles sugerem, no caso, seriam o representante das entidades, né? Das escolas. Eles sugerem um modelo de lei, né? Isso publicamente, onde constem, assim, elementos essenciais que devem ser adotados pelos estados. E aí, nesse modelo, o que eles indicam é que tem a autorização ilimitada para a abertura desse tipo de escola, ou seja, não tem a restrição nenhuma, que tem a possibilidade de criar diferentes tipos de escola, incluindo virtuais, online, a gente está falando de ensino básico, né? Então, que organizações externas estejam autorizadas a gerir escolas, ou seja, seria um processo de quarteirização, né? Que as escolas charter estejam isentas das leis e convenções estaduais coletivas, evitando que os professores possam, né, se organizar em sindicato. E, infelizmente, né, no passado, até essas escolas, boa parte delas eram entidades sem fins lucrativos, porque elas nasceram com uma boa ideia, né, solidária, enfim, de agregar, né, no sistema educacional. Mas isso ficou no passado. Hoje, a metade praticamente dessas escolas já tem fins lucrativos, né, e aí entra a questão do financiamento, que precisa também garantir lucro, né, nesse caso, e além disso, em termos de financiamento, elas recebem o mesmo valor por aluno que as escolas públicas tradicionais, né? Isso para cobrir as despesas, enfim. E aí que começa, né? Diante dessa promiscuidade entre público e privado, sem a regulação adequada, o que muitas vezes vai ter uma concorrência desleal, né? Começa a ter resultados duvidosos em relação ao próprio resultado, né, das avaliações de ensino. E aí um exemplo legal é o seguinte: quando tem essa disputa entre público e privado, vão pensar o seguinte, eles já têm isso aparece em vários estudos, né, essa coisa do custo fixo. A escola tem um custo fixo, né? Então a escola tradicional, ela tem um determinado número de alunos e tem lá um custo de eletricidade, sei lá, $65 mil por ano, né? Se esses alunos começam a migrar para essas escolas charter, elas vão levar aquele valor. E esse custo fixo não vai diminuir. Então, começa a ter uma série de dificuldades de sustentar as próprias escolas tradicionais, né? Outro dado também que é bem curioso é que cerca de 40% dessas escolas lá nos Estados Unidos não sobrevive depois de 12 anos de atividade, né? Então, isso é extremamente preocupante, porque quando tu tá falando em universalizar a educação e que a educação traga, né, um aumento de renda, um aumento de produtividade, um desenvolvimento da nação, tu tem que estar preocupado com a tríade de ensino, educação e aprendizagem. E isso só se constrói ao longo do tempo, né? Então, assim, fechar essas escolas com um número pequeno de anos, né, de atuação é preocupante. E um estudo também de 2015 que indicou, comparando, né, nas avaliações de educação, escolas charter e as tradicionais, eles mostram que a taxa de aprovação no ensino médio, por exemplo, nas escolas públicas, era de 84%, e nas charters de 61%. Então, assim, eu tô dando esses exemplos que é para dizer, não tem garantia de sucesso. É claro que deve ter exceções, tem exceções, né?
de que são escolas de referência, mas é uma minoria, a gente vê que isso está transformando o mercado, né? Inclusive por essas questões de lobby que eu comentei, etc. E isso acaba sendo bem problemático e importante a gente se apropriar e que cada vez mais gente possa estudar sobre o assunto, porque está chegando aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos hoje um governador que tem uma ideia, né, de trazer. Então a gente precisa estar preparado para fazer as perguntas certas, né, no debate público, quando isso aparece à tona. E para finalizar, Mari, talvez o que eu possa também indicar que é bem discutido, né, essa coisa do quanto que custa, né, o aluno, mas quanto que custa mesmo o aluno no ensino público e no ensino privado? Bom, não é uma comparação fácil, mas tentando simplificar um pouco, dar uma referência para as pessoas, até para poder criticar o que se ouve, que tem muita fake news nesse sentido. O Ministério da Educação disponibiliza, a partir de uma portaria interministerial, todo ano, o valor aluno que é utilizado como base até para a distribuição dos recursos do Fundeb. No caso do Rio Grande do Sul, esse valor também é divulgado, né? E eu vou dar um exemplo aqui para vocês só de 3 níveis. Então, pegando aqui educação infantil, de acordo com esse levantamento, o custo anual por aluno é de R$ 5.558, o ensino fundamental é de R$ 4.275 e o ensino médio é de R$ 5.344. Bom, e no ensino privado? Aí nós temos aqui o IEP, né, que é a instituição de pesquisa aqui da URGS mesmo, que faz levantamento de preços, né, da Faculdade de Economia, e o levantamento que nós temos, o mais recente, indica que a creche aqui na região metropolitana de Porto Alegre, o custo anual é de R$ 14.352. E lá, no valor aluno no setor público, R$ 5.558. No ensino fundamental, no setor privado, a média das mensalidades é R$ 9.791. E aqui no ensino fundamental, o valor aluno, eu falei, R$ 4.275. E no ensino médio, a média das mensalidades é R$ 13.387, ano, né? E no caso do ensino médio, no público, R$ 5.344. Então, assim, muitas pessoas dizem, mas é a mesma coisa, é muito próximo. Ou faz umas contas, assim, pega o total do recurso vinculado à educação, que hoje aqui no estado do Rio Grande do Sul dá em torno de 9 bi, e divide pelo número de alunos, né, que tem no ensino. Só que ali tá todos os inativos. E no caso do setor privado, tu não tem. O setor privado é no regime geral da Previdência, né? Então tu não soma esses recursos. E outra coisa também que eu acho um pouco desonesto e é um dado relevante é que a maior parte das escolas, ou seja, mais ou menos 85,9% das escolas privadas no Rio Grande do Sul são entidades sem fins lucrativos filantrópicas. O que isso significa? Essas escolas, elas não pagam imposto de renda, não pagam cota patronal do INSS, não pagam contribuição social sobre o lucro líquido, não pagam PIS, não pagam IPVA, não pagam IPTU. Então, assim, o que é mais caro, né? Na verdade, a gente está pagando tudo isso, porque essas escolas não arrecadam impostos, né? Então, assim, sem ter essa informação, já é possível dizer que a escola pública ela custa 40% só do que custa a privada, em média, né? Sabendo de tudo isso, a gente ainda vê como é caro, né, o sistema privado. E se a gente fizer essa opção por esse caminho, pode ser que a gente não tenha dinheiro para pagar, né? Muito obrigada, Annelise. Acho que tu trouxe muitas questões importantes, né, pra gente pensar, pra gente conversar, como a gente estava falando antes. Com certeza a gente vai precisar de mais alguns podcasts para falar sobre educação, né, que é esse tema tão relevante. Consenso, eu acho que é muito importante para o futuro, né, do nosso país. Então, com certeza, vamos ter outros episódios falando sobre isso. Queria agradecer também aos ouvintes, agradecer por nos escutarem, que continuem nos ouvindo, acompanhando os nossos podcasts. Também nos sigam nas redes sociais, a gente está no Facebook e no Instagram, Movimento Economia Pra Gente. Muito obrigada e até a próxima.
Este podcast é construído pelo Movimento Economia Pra Gente, em parceria com o Jornal Sul 21 e o estúdio de vídeo Núcleo EAD do Centro Interdisciplinar Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento da URGS, o CISAD. A apresentação é da jornalista e economista Mariana Garcia.